Ainda tenho o número do caminhão memorizado, BR 7841. Acho que nunca vou conseguir esquecer porque foi dentro daquela cabine que tudo aconteceu. E toda vez que me pego pensando no assunto, o número aparece antes de qualquer imagem, antes de qualquer rosto. Não sei exatamente por que a mente funciona assim. Talvez seja porque ela tenta se agarrar a coisas concretas quando o resto não faz sentido. Números são concretos, datas são concretas. O que você sentiu numa cabine escura de caminhão às 10 da noite, numa estrada do interior do Pará, a 300 quilômetros de qualquer cidade grande, ao lado de alguém que mais tarde você vai descobrir que não poderia estar ali. Isso não é concreto. Isso é outra coisa. Mas eu preciso contar. Faz quase 4 anos que carrego isso sozinho. E tem noites que acordo sem saber se o que está na minha memória foi real ou foi minha cabeça tentando se proteger de alguma coisa que ela mesma não consegue nomear. Tem noites que acordo e fico olhando para o teto escuro do quarto e fico pensando, e se foi real? E se tudo que eu percebi naquele dia foi exatamente o que foi, sem distorção nenhuma, sem exagero nenhum, sem cansaço de longa viagem embaçando minha percepção? Quando penso assim, não consigo voltar a dormir. Então vou colocar em palavras, do jeito que sei, sem enfeite, sem tentar parecer mais interessante do que sou, só para ter em algum lugar fora da minha cabeça. Só para poder dizer, aconteceu, está aqui registrado, alguém além de mim sabe disso agora. Deixo claro desde já, não sou o homem que lê sobre o sobrenatural. Não sou homem de programa de televisão sobre espírito e mistério. Não sou homem de religião forte que vai interpretar o que aconteceu através de um vocabulário já pronto. Sou caminhoneiro de Minas Gerais. Acredito em motor bem regulado, em pneu na pressão certa, em carta de crédito do caminhão quitada. Acredito no que vejo, no que ouço, no que posso conferir. E o que vi, ouvi e conferi. Não tem explicação que me satisfaça. Essa é a versão que tenho. É a que vou contar. Meu nome é Walter. Walter Souza. Tenho 46 anos, nasci em Patos de Minas, interior de Minas Gerais, e vivo em Uberlândia desde os 22. Vim trabalhar como auxiliar de carga numa transportadora pequena. Fui aprendendo, tirei habilitação para caminhão pesado quando tinha 25 e nunca mais saí da estrada. São mais de 23 anos dirigindo caminhão de longa distância. Nesse tempo, eu já cruzei o Brasil inteiro várias vezes. Já dirigi em neblina no Rio Grande do Sul às 3 da manhã. Já peguei enchente no Vale do Jequitinhonha. Já dormi no caminhão parado em greve com calor de 40 graus no Mato Grosso. Conheço estrada. Conheço os humores da estrada, as armadilhas da estrada, o que a estrada faz com a cabeça de um homem quando ele passa muitos dias sozinho dentro de uma cabine com o motor roncando e os quilômetros se acumulando. Sou casado com a Celinha, Célia Maria, na certidão, há 18 anos. Temos 2 filhos. O mais velho tem 17 agora, o caçula tem 14. Temos um cachorro chamado Farofa. Uma mistura de vira-lata com alguma coisa que o veterinário nunca soube identificar direito. Vivemos numa casa própria que terminamos de pagar há 3 anos. Vida normal, vida boa, na medida do possível. Não sou homem de inventar história. Esse ponto precisa ficar absolutamente claro antes de eu continuar. Não tenho paciência para isso. A Celinha pode confirmar. Quando chego de viagem, depois de uma semana na estrada, sou do tipo que toma banho, janta, abraça a família e dorme. Não sou de contar causos. Nunca fui. Não tenho vocação para narrador e não tenho interesse em parecer mais interessante do que sou na vida real. O que aconteceu comigo em julho de 2018, no trecho entre o sul do Pará e Belém, não foi invenção. Não foi devaneio, não foi aquele tipo de história que a pessoa vai enfeitando ao longo dos anos, até não parecer mais com o que realmente foi. Foi o que foi. E vou contar como conseguir. Trabalhava na época pela Transcontinental Transportes,
empresa sediada em Uberlândia, que fazia rotas longas para o norte e nordeste do país. A rota que eu fazia com mais frequência era Uberlândia-Belém do Pará, quase 3.000 quilômetros, dependendo do trecho que você pega, e eu a conhecia de cor. Tinha feito ela umas 40 vezes, talvez mais. Conhecia as melhores paradas para comer, os postos mais baratos para abastecer, os trechos onde a polícia rodoviária costuma estar parada, os trechos onde a estrada fica ruim depois da chuva, os trechos onde dá para abrir o motor com tranquilidade. Era uma rota cansativa, mas não era uma rota difícil. Era o que eu pensava. Meu copiloto habitual era um homem chamado Edivan Carvalho, que trabalhava na empresa há quase tanto tempo quanto eu, e era meu parceiro nas rotas longas há uns 6 anos. Éramos uma boa dupla. Ele era de pouca conversa quando eu queria silêncio e de boa conversa quando eu queria companhia. Dormia quando eu precisava que ele dormisse e ficava acordado quando eu precisava de um par de olhos. Esse tipo de parceiro é raro na estrada e você aprende a valorizar. Edivan passou mal 2 dias antes da partida. Apendicite, internado às pressas numa terça, operado na quarta de manhã, fora de perigo na quinta à tarde, mas certamente fora das estradas por pelo menos 3 semanas. Quando a empresa me ligou para avisar na quinta de tarde, já era véspera da partida programada para segunda. O gerente me ofereceu um substituto, um caminhoneiro novo na empresa, rapaz de uns 30 anos que eu não conhecia, chamado Silvio. Recusei. Conheço a rota de cor, eu disse. Não preciso de copiloto para essa. Vou sozinho. O gerente não gostou. Disse que a empresa preferia duplas nas rotas longas, que era questão de segurança, que o seguro ficava mais caro em caso de acidente solo. Argumentei que não era rota com restrição de viagem solo, que tinha carteira e experiência, que o Edivan era o ideal, mas eu não ia sair com um desconhecido na cabine. Ele aceitou, reclamando. Na segunda de manhã, saí de Uberlândia às 4h30. Carga de materiais de construção, cimento, vergalhão, equipamentos industriais embalados. Peso dentro do legal, lacre conferido no pátio, documentação em ordem, caminhão revisado. Estava tudo certo. Esse foi o meu primeiro erro. Recusar o copiloto. Não porque solo seja mais perigoso fisicamente, dirigi solo muitas vezes antes, e motorista experiente em rota conhecida não precisa necessariamente de copiloto, mas porque a solidão longa numa estrada faz com que a mente trabalhe diferente. Ela para de processar o mundo como processaria se houvesse outra presença do lado. Fica mais interna, mais sensível a detalhes, que normalmente seriam filtrados pela conversa, pelo movimento de outra pessoa, pelo simples fato de ter alguém que respira junto com você. Sozinho, você percebe coisas que geralmente passariam em branco. Ou talvez a palavra certa não seja percebe. Talvez a palavra certa seja exposto. Há algo que preciso dizer sobre o que é a solidão da estrada antes de continuar, porque sem entender isso, nada do que vem depois faz sentido completo. Quando você fica muitos dias seguidos dentro de uma cabine de caminhão, dirigindo pelo Brasil afora, o mundo de fora do vidro vai perdendo aquela dimensão de realidade que tem quando você está em casa, com família ao redor, com a rotina que ancora a mente no presente. Na estrada longa, o tempo funciona diferente. Não passa mais rápido nem mais devagar. Funciona de outra forma. Os dias se tornam unidades de quilômetros, não de horas. Você pensa, ontem eu estava em Goiânia. Hoje estou no Tocantins. Amanhã estarei no Pará. O ontem e o amanhã são lugares no mapa, não pontos no calendário. E a mente, nessa configuração, começa a trabalhar de forma diferente. Mais atenta aos detalhes pequenos, porque os detalhes grandes, a paisagem, a estrada, o motor, são constantes demais para manter a atenção. A mente em longa viagem solo se afia para o detalhe miúdo.
Aquele som que o motor não estava fazendo ontem, aquela sombra no acostamento que pode ser animal ou pode ser pedra, aquela sensação indefinida de que o ar dentro da cabine está diferente sem razão evidente. É um estado que os caminhoneiros experientes conhecem e que os novatos levam um tempo para entender que existe. Não é sonolência, não é distração. É uma espécie de vigília ampliada, onde a atenção está espalhada por tudo, em vez de focada em alguma coisa. É o estado em que você percebe coisas que normalmente passariam. E às vezes, o que você percebe é real. E às vezes, é a própria atenção criando o que percebe. Não sei, no caso do que aconteceu comigo, de qual lado estava. Os primeiros 600 quilômetros foram completamente normais. Saí de Uberlândia na escuridão pré-amanhecer. Peguei a BR-050 para Brasília, depois a BR-153 em direção ao norte. Goiânia ficou para trás. Anápolis, o cerrado amarelado de julho se estendendo pelos dois lados da estrada. É uma paisagem que parece estática de longe e viva de perto. O vento passa pelos arbustos secos e eles movem. Os pássaros cruzam a estrada na altura do para-brisa e somem. As sombras das nuvens passam devagar pelo chão como manchas. Parei em Uruaçu para tomar café e esticar as pernas por uns 20 minutos. Conversei 5 minutos com outro caminhoneiro, um paulista indo para Goiás Velho, sobre o preço do diesel. Tomei café, comi 2 biscoitos de polvilho que eu tinha trazido de casa, voltei ao caminhão. Almocei em Porangatu, num posto que eu já conhecia de várias viagens anteriores, o Bom Jesus, que tem um restaurante de qualidade decente para posto de beira de estrada. Bife com fritas, arroz, feijão. Conversei mais um pouco com os outros motoristas por lá sobre as condições do Pará. Entrei no Tocantins, Colinas, Palmas ao longe, Miracema. O sol pesado da tarde no centro-oeste, aquele sol de julho que não tem muita piedade. Liguei o ar-condicionado no máximo e deixei. Dormi em Colinas do Tocantins, num hotel barato ao lado do posto. Acordei às 4 da terça, tomei café, segui. Entrei no Pará por volta do meio-dia de terça. A paisagem mudou do jeito que sempre muda nesse ponto. A terra fica mais vermelha, a vegetação mais fechada e verde escura, o ar mais úmido mesmo com a janela fechada e o ar-condicionado ligado. É como entrar num outro país. A luz fica diferente, mais densa, mais pesada, como se o sol tivesse que atravessar mais camadas de algo para chegar até você. Parei em Marabá, hotel próximo ao posto na saída da cidade, lugar que eu já conhecia. Tomei banho, liguei para a Celinha, jantei. Conversa normal. Os meninos, o cachorro, uma conta de luz que tinha chegado maior do que o esperado. Precisava daquelas coisas normais. Dormi bem, sem sonho que eu me lembre. Na quarta de manhã, tomei café às 5 e saí. Trecho final. Marabá a Belém, uns 550 quilômetros. Entrega na quinta de manhã. Tempo de sobra. A manhã de quarta começou nublada. Temperatura amena para o Pará. Uns 26 graus, que por lá é considerado frio. Estrada boa. Trânsito praticamente inexistente às 5 da manhã naquele trecho. Eu estava naquele estado de piloto automático que os caminhoneiros de longa distância conhecem bem. Acordado, atento, processando a estrada, mas a mente numa espécie de zumbido neutro, que não é sonolência e não é exatamente alerta. É algo intermediário, uma frequência específica de presença no mundo que só existe na estrada. No rádio, um programa de entrevistas sobre política municipal paraense. Não era o tipo de coisa que eu normalmente acompanharia, mas servia como fundo sonoro, presença humana eletrônica para preencher o silêncio da cabine. Por volta das 8 da manhã, o rádio começou a fazer coisa estranha. Vou tentar ser preciso, porque esse detalhe importa, não foi perda de sinal. Explico porque é importante. Naquela região, em determinados trechos onde a mata fecha muito dos dois lados, a recepção de rádio AM falha. Você perde o sinal. Aparece estática,
o som some. É normal, é comum, acontece em várias regiões do país com mata densa. Mas não foi isso. O programa continuava sendo recebido normalmente. As vozes do locutor e do entrevistado estavam lá, nítidas, falando sobre orçamento municipal de alguma cidade que eu não identificava. O sinal estava limpo. Por cima disso, apareceu uma respiração. Lenta, regular. O tipo que se ouve quando alguém está dormindo profundamente ao seu lado. Aquela inalação que parece durar mais do que o necessário. E a exalação mais longa ainda, com aquele som suave no final, que é quase um suspiro, mas não chega a ser. Rítmica, paciente. A respiração de quem não tem pressa de acordar porque não tem para onde ir tão urgente. Não era estática. Estática não tem ritmo. Estática não tem pausa entre inalação e exalação. Aquilo tinha. Tinha padrão inconfundível. O padrão da respiração humana em repouso. Abaixei o volume quase ao zero. O som de respiração abaixou junto, mantendo a proporção, como qualquer som transmitido pelo rádio faria. Subi o volume, voltou junto. Desliguei o rádio completamente. Silêncio. Só o motor do caminhão, o som dos pneus no asfalto, eventualmente o vento movendo as folhas das árvores nos lados. Fiquei uns 10 minutos sem ligar o rádio. Quando liguei, era uma estação diferente, música sertaneja, sem respiração. Me convenci de que tinha sido sugestão, cansaço acumulado de 3 dias de viagem, a mente criando padrão em ruído aleatório. É o que o cérebro faz. É evolutivamente programado para detectar padrão em som e em face, porque ao longo de milhares de anos de história humana, não detectar padrão era o erro mais perigoso que existia. Uma presença você pode avistar. O que você não vê te pega de surpresa. Então o cérebro cria rostos nas nuvens e ritmo no ruído branco. Racionalizei. Continuei na estrada, mas passei a notar o banco do passageiro. Não porque havia algo lá. Não havia. Minha mochila pessoal, meu casaco de lã que eu tinha usado na noite fria de Colinas e não tinha guardado no compartimento de baixo, uma garrafinha d'água pela metade, o carregador do celular enrolado e jogado ali, coisas normais, coisas minhas, coisas que eu tinha colocado naquele espaço de forma automática ao longo da viagem. Mas às vezes, quando a atenção estava concentrada na estrada, quando os olhos estavam retos à frente e eu estava processando a pista com o lado automático do cérebro, no canto do campo de visão, eu tinha a sensação de que havia volume diferente naquele espaço. Como se o ar ali estivesse um pouco mais ocupado do que deveria estar. Não uma figura, não um vulto com forma definida. Só uma densidade diferente, como quando você entra num cômodo onde alguém esteve até pouco tempo antes e o ar ainda carrega a presença daquela pessoa, de alguma forma que não tem explicação física satisfatória. Toda vez que olhava diretamente para o lado, o banco vazio, a mochila, o casaco, toda vez que voltava os olhos para frente, aquela sensação lateral de ocupação. Continuei. Passei por mais uns 40 quilômetros tentando não prestar atenção naquele banco. Não consegui. A atenção voltava sempre, como a língua volta sempre no dente que dói, como o olhar volta sempre no lugar onde aconteceu alguma coisa, mesmo quando você não quer mais ver. O corpo tem memórias que a vontade não controla. Liguei o rádio de novo, num gesto de distração deliberada. Música, depois notícia. Depois um programa de saúde com um médico respondendo perguntas de ouvintes. Fiquei nesse programa por uns 20 minutos, concentrado nas palavras do médico, na voz das pessoas que ligavam com suas perguntas sobre colesterol e pressão alta e dor nas costas. Coisas concretas, coisas do mundo físico, onde as pessoas têm problemas físicos e os médicos têm respostas físicas. Funcionou por uns 20 minutos. Depois a sensação voltou. Eram umas 10 da manhã, talvez 10h20.
Tinha passado por Tucuruí, já havia uns 30 quilômetros, e pegado a PA 150, e estava pensando em parar em Goianésia para abastecer e tomar café quando vi o homem parado no acostamento. Lado direito da estrada, a uns 80, 100 metros à frente. Parado. Não estava fazendo sinal de carona, sem braço estendido, sem aceno, estava simplesmente em pé, olhando na direção do caminhão que se aproximava, como alguém que estava esperando por alguma coisa, e a coisa chegou. Tinha uma mochila pequena. Aquelas mochilas de tecido simples, sem estrutura, tipo escolar, de tecido preto liso, colocada no chão entre os pés. O que me chamou a atenção primeiro foi a roupa. Calça jeans muito escura, cor de azul quase preto, e uma camisa social de botão, azul clara, o tipo de roupa que se usa para ir ao banco ou comparecer num evento de família. Não o tipo que se usa na beira de uma rodovia federal no interior do Pará às 10 da manhã, numa quarta-feira de julho. Diminuí a velocidade. É hábito que tenho desde sempre. Quando vejo alguém parado sozinho na estrada em trecho isolado, diminuo. Não paro para qualquer um. Aprendi ao longo dos anos a fazer uma leitura rápida. Rápida mesmo, de postura e contexto. Mas naquele momento alguma coisa em mim, que eu não sei nomear e que na época não tentei nomear, decidiu parar. Abri o vidro. "Você precisa de carona?" perguntei. Ele olhou para mim. Rosto moreno, pele escura de sol, cabelo escuro e curto, bem aparado, como quem foi ao barbeiro não faz muito tempo. Uns 40 anos, talvez uns 42, 43. O rosto era de quem trabalha pesado, não gordo, não magro, mas com aquela solidez de quem passa os dias na lavoura ou na construção. Expressão completamente neutra. Não estava feliz, não estava aliviado por ver um caminhão parar, não estava com aquela ansiedade de quem está perdido. Parecia simplesmente estar ali, parado naquela estrada, como se estivesse onde deveria estar. "Belém", disse ele. Uma única palavra. A voz era normal, calma, sem urgência. "Estou indo para lá. Pode subir." Ele pegou a mochila com uma mão só, pela alça, gesto de quem já fez isso muitas vezes, e subiu com um movimento eficiente de quem conhece cabine de caminhão. Colocou a mochila entre os pés, se acomodou no banco do passageiro, fechou a porta com precisão, não forte demais, não fraca demais. Não disse obrigado, não disse o nome. Ficou olhando para a frente, para a estrada, as mãos colocadas sobre os joelhos, imóvel. Voltei à estrada. Os primeiros 20 minutos em silêncio não me incomodaram. Caminhoneiro aprende a ler o humor do carona, e aquele claramente era de silêncio. Tudo bem. Eu mesmo prefiro o silêncio na maioria das vezes. Prefiro o silêncio da estrada ao ruído de conversa forçada com o desconhecido. Mas depois de uns 20 minutos, fiz o que se faz. Joguei conversa fora. "Você é de Goianésia?" "Não." "Estava vindo de onde?" Levou um segundo, não um segundo distraído de quem estava pensando em outra coisa. Um segundo deliberado, como alguém que estava considerando o que responder. "Do interior", disse. Só isso. Nenhum nome de cidade, nenhum nome de fazenda, nenhum detalhe que localizasse de onde exatamente. "Tem família em Belém?" Tentei. "Tenho." Mais silêncio comprido. Deixei quieto. Uns 40 minutos depois, quando olhei para o lado, ele estava dormindo. Cabeça inclinada levemente para o vidro da janela, olhos fechados, respiração lenta e regular. E então, percebi. A respiração era a mesma que eu tinha ouvido no rádio. O mesmo ritmo exato, a mesma cadência. Inalação longa, breve pausa no topo, exalação mais longa ainda. Aquele quase suspiro no final. Como se o som que eu tinha ouvido 2 horas antes no rádio tivesse sido um anúncio. Uma presença que chegou antes de sua forma chegar. Segurei o volante com mais força do que o necessário e voltei os olhos para a estrada. A hora seguinte foi uma batalha interna. A parte racional de mim dizia: "Walter, chega. Você está com cansaço acumulado de 3 dias de viagem, dormiu em hotéis ruins, está sozinho há dias demais.
A mente está criando conexões onde não há nenhuma. Toda respiração humana em repouso soa parecida. É biologia, não mistério. A frequência da respiração em repouso é mais ou menos universal. Mesmo ritmo, mesma cadência básica. Você ouviu algo que interpretou como respiração no rádio e agora está associando com a respiração do homem que está ao seu lado. É o mesmo mecanismo que faz a pessoa ver o rosto de alguém que está na saudade em todo lugar. A outra parte de mim ficava quieta, mas não concordava. Parei para abastecer em Dom Eliseu. Era um posto grande, um dos maiores daquele trecho, com área de estacionamento para caminhões pesados, lanchonete, banheiro razoável, mecânico de plantão. Quando desliguei o motor, o homem acordou. Não com aquela sonolência de transição que as pessoas normalmente têm ao acordar, aquele segundo de desorientação, o piscar lento, o olho que demora a focar. Abriu o olho de vez. Pronto. Vou tomar café, disse para ele. Uns 15 minutos. Assentiu sem falar. Desci. Fui ao banheiro, lavei o rosto com água fria, me olhei no espelho acima da pia por um momento. Cara cansada, olheiras, barba de 2 dias. Olhos normais, nenhum sinal de febre, nenhuma vermelhidão que indicasse que eu estava com alguma coisa. Fiquei me sentindo ridículo por estar me examinando como se estivesse procurando sintoma de delírio. Tomei café no balcão da lanchonete, comi um pão na chapa. Fiquei uns 5 minutos parado, com o copo nas mãos, olhando pela janela para o caminhão lá fora, no estacionamento. Com o sol da manhã batendo no vidro, dava para ver a silhueta do homem no banco do passageiro. Imóvel, de frente, olhando para a estrada que não estava se movendo. O que você acha que vai encontrar, Walter? Eu me perguntei. Que de repente ele vai ter sumido? Que vai ter se evaporado enquanto você tomava café? Voltei ao caminhão. Ele estava lá, igual, imóvel, olhando para a frente. Quer café? Ofereci. Não. E voltamos à estrada. Foram os 90 minutos seguintes que começaram a acumular os detalhes pequenos. Os detalhes que sozinhos não significam nada, mas que juntos formam uma imagem que a sua mente reluta em reconhecer. O primeiro, ele não olhou pela janela uma única vez durante 90 minutos de viagem. Passamos por rio com ponte longa, por trecho de mata densa, onde os pássaros cruzam a estrada em bando, por uma cidade pequena, com um movimento de mercado na rua principal, por uma fazenda enorme com gado pastando a metros da cerca da estrada. Ele não desviou o olhar uma única vez. Ficou olhando para a frente, para a pista, como se o mundo fora do corredor de asfalto à frente não existisse ou não importasse. O segundo, os caminhoneiros na contramão. Existe entre os motoristas de longa distância uma linguagem não verbal, um reconhecimento mútuo que acontece às vezes no aceno, às vezes no piscar de farol, às vezes só num olhar de lado que diz: eu sei o que você está fazendo aqui porque estou fazendo a mesma coisa. Não é universal, não acontece toda vez, mas acontece. Naquele trecho de 90 minutos, passaram pelo menos 8 caminhões na contramão. Não, um único motorista olhou para o lado do passageiro do meu caminhão. Nenhum aceno, nenhum piscar de farol, nenhum olhar lateral, como se não houvesse nada a ver naquele banco. O terceiro, a mochila. Em 90 minutos de estrada do interior do Pará, que não é plana, que tem ondulações e lombadas, e aquelas irregularidades que fazem o caminhão chacoalhar e as coisas deslizarem, a mochilinha entre os pés dele não se mexeu. Ficou quieta como se fosse soldada ao piso, como se não obedecesse à inércia normal das coisas físicas no mundo. Cada um desses detalhes sozinho. Nada. Junto com os outros, aquela agulha no estômago que eu já tinha desde o rádio e que não estava saindo mais. Tentei conversar mais uma vez naquele trecho. Não por vontade de conversar, estava além disso. Mas pela mesma razão que as pessoas acendem a luz quando ouvem barulho à noite. Para confirmar que a coisa tem explicação normal. Para dar à coisa a oportunidade de se revelar banal.
Você faz essa rota com frequência? Perguntei. Ele levou o segundo de sempre antes de responder. Já fiz, disse. Não, faço, já fiz, passado. Faz tempo? Continuei, tentando manter a voz casual. Algum tempo, disse ele. E então, sem que eu tivesse perguntado nada que levasse a isso, ele acrescentou. Você para todo mundo que está na beira da estrada? Não para todo mundo, disse. Faço uma leitura rápida, depende da situação. O que você leu em mim? Fiquei um segundo sem responder. O que eu tinha lido nele quando parei? Honestamente não sabia. Tinha parado por um impulso que não havia analisado na hora. Não era o tipo de leitura que costumava fazer. Não tinha avaliado postura, contexto, nenhum dos sinais habituais. Simplesmente havia parado. Não sei, disse honestamente. Ele ficou quieto. Depois, às vezes a gente para porque precisa parar, disse ele. Não comentei. Não sabia o que comentar. Mas aquela frase ficou dentro da cabine como ficam as frases que têm mais sentido do que aparecem na superfície. Você ouve, arquiva, e elas ficam trabalhando lá embaixo sem avisar. Mais tarde, muito mais tarde, pensei sobre aquela frase. Às vezes, a gente para porque precisa parar. Quem precisava parar ali? Ele, que estava há 2 anos esperando que alguém parasse? Ou eu, que tinha passado 3 dias em viagem solo, deixando a mente trabalhar em modo de vigília ampliada, naquele estado que deixa a pessoa permeável a coisas que normalmente não passam? Não sei, e talvez seja melhor assim. Passou de meio-dia. Estava num trecho reto e longo, a mata nos 2 lados formando uma espécie de corredor verde escuro, o sol exatamente no teto da cabine, quase sem sombra. Era esse tipo de trecho silencioso, onde o único barulho é o motor e o asfalto, e você começa a ouvir o próprio pensamento com clareza desconfortável. Ele falou primeiro. Você tem medo de quê? Não estava esperando que ele falasse. Não estava esperando essa pergunta especificamente, se é que eu estava esperando qualquer coisa. Tossi. Ajeitei as mãos no volante. Como assim? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Você tem medo de quê? Pensei por um momento. A pergunta era estranha para uma conversa de carona. Era o tipo de coisa que você não joga para um desconhecido sem aviso. Mas eu tinha 46 anos e já tinha encontrado todos os tipos de pessoa na estrada. Tem gente que não tem paciência para convenções sociais e que pergunta o que quer saber sem rodeio. Da morte, respondi. Não da morte em si, mas de deixar a família desamparada. De ir antes de criar os filhos. De não estar quando for preciso. Ele ficou quieto uns 35, 40 segundos. Depois, e de não existir mais, não de morrer, mas de simplesmente não existir, como se você nunca tivesse estado aqui. Que diferença faz entre morrer e não existir mais? Depende de como a gente não existe, ele disse. Tem jeito de não existir que é diferente de simplesmente morrer. Não respondi. Não soube o que dizer para isso. Mais uns 30 segundos de silêncio. Depois ele disse, sem que eu tivesse perguntado mais nada, com o tom de quem está continuando uma conversa que só existe dentro da própria cabeça. Tem coisa que permanece, mesmo quando não deveria mais, mesmo quando já não tem razão de estar. Permanece, porque tem um lugar que não chegou e não consegue parar de tentar. A frase pousou na cabine e ficou. Para onde você está indo? Perguntei de novo. Mas dessa vez não era a pergunta de cortesia. Era a pergunta de verdade. Ver alguém? Disse ele. Família? Filha. Uma palavra, mas carregando uma vida inteira dentro. Não era saudade do tipo que você sente quando está longe de alguém por alguns meses. Era algo mais antigo, mais fundo. A saudade de quem carrega dentro um lugar que não pode mais entrar, mas que não consegue parar de precisar alcançar. Fui olhar para o retrovisor central. Olhada de rotina, reflexo de anos de estrada. E não vi reflexo dele. O banco do passageiro estava vazio no espelho. Meu coração bateu diferente.
Girei o pescoço para o lado direito imediatamente. Ele estava lá, sentado, olhando para a frente, completamente presente. Olhei de volta para o retrovisor, no ângulo do espelho central, onde normalmente eu capturaria parte do banco do passageiro. Nada, só o banco, o cinto de segurança que ele não tinha colocado, a janela com a mata passando lá fora. Me convenci várias vezes, nos 20 minutos seguintes, de que era o ângulo, de que era a luminosidade do sol entrando de frente e criando saturação no espelho, de que eu estava olhando de forma errada e por isso não aparecia o reflexo dele. Me convenci e não me convenci. A parte que não se convencia ficava quieta, mas estava lá, observando. O dia foi avançando. O sol começou a pender para o oeste. Às 6 da tarde, a noite chegou, com aquela velocidade específica do norte do país. Não tem aquele crepúsculo longo do centro-sul, não tem aquele céu laranja que vai escurecendo devagar. Fica claro, fica um pouco mais escuro e, de repente, está a noite fechada. Os faróis do caminhão abriram um corredor de luz amarelada na pista úmida. O homem continuava acordado. Tinha dormido aquele trecho em Dom Eliseu, mas desde então não tinha dormido mais. Ficou acordado as horas todas, imóvel, olhando para a estrada. A estrada foi ficando mais vazia conforme a noite avançava. E conforme ficava mais vazia, a cabine foi ficando mais cheia de silêncio. Não o silêncio confortável que conheço, o silêncio de viagem que é presença do motor e presença da estrada. O silêncio específico que existe quando você está sozinho com algo que não sabe nomear e que não faz barulho, mas ocupa o ar, de forma que você sente no pescoço, nos ombros, naquela tensão específica que o corpo faz quando está alerta para perigo que os olhos não conseguem localizar. Tentei cantar para mim mesmo, não costumo fazer isso. Sou de rádio, não de canto, mas naquela noite tentei. 2 músicas, 3, parei. Soava errado naquele espaço. Como fazer barulho num lugar onde o barulho não deveria estar? O homem do lado não reagiu ao canto. Ficou igual, imóvel, de frente, as mãos sobre os joelhos. Como se cantar fosse coisa que acontecesse num universo paralelo onde ele não existia. Pensei na Celinha, concentrei nos detalhes dela, o jeito que ela dorme do lado esquerdo sempre, a forma que ela corta cebola, muito pequeno, desnecessariamente pequeno, o barulho que ela faz quando está lendo e encontra alguma coisa que acha graça. Detalhes concretos, detalhes que existem só porque ela existe, detalhes que são âncora quando o resto está flutuando. Ajudou. Não completamente, mas ajudou. Pensei também nos filhos. No mais velho, que estava naquele momento da adolescência em que você oscila entre precisar dos pais e precisar que os pais não existam, e que de vez em quando, nas raras vezes que se esquecia de ser adolescente, chegava no fim de semana quando eu estava em casa e sentava na mesa da cozinha só para conversar, sem motivo específico, o jeito que as crianças fazem quando querem companhia, mas não sabem pedir companhia. Pensei no caçula, que ainda não tinha chegado nessa fase, que ainda corria pela casa e gritava quando eu chegava, aquela alegria sem moderação que as crianças têm antes de aprenderem a moderar. Pensei, existe nenhuma razão para eu estar com medo. Sou um homem adulto dirigindo um caminhão numa estrada que conheço, com um passageiro ao lado que não fez nenhuma ameaça, que não disse nada hostil, que ficou a viagem inteira quieto e imóvel. O que exatamente estou temendo? A resposta que a mente respondia debaixo das racionalizações era: não sei o que é, e não saber o que é pior do que saber. Os caminhões da contramão ficaram mais esparsos. As cidades pequenas que apareciam de vez em quando ficaram mais esparsas também. Tinha longos trechos em que não havia nenhuma luz além dos faróis do próprio caminhão. A mata dos lados era escuridão absoluta. O tipo de escuridão que você não encontra em cidade nenhuma, que só existe longe de qualquer coisa humana. Às 6h30, o celular vibrou no suporte. A Celinha.
Atendi no viva voz. Walter, que horas você chega em Belém? Umas 10, 11. A entrega é amanhã cedo, 6 horas. Vai dormir um pouco antes, então. Vou. Você tá com a voz esquisita. Fiz uma pausa. Estou bem, só cansado. Tá bom. Liga quando chegar. Ligo. Desliguei. Olhei para o passageiro. Ele me observava. Não sei quando havia girado o pescoço. Quando eu tinha atendido o telefone, ele estava de frente como sempre. Mas agora estava de perfil, olhando diretamente para mim, com aquela expressão que eu ainda não consigo descrever bem. Não era ameaça, não era hostilidade, não era curiosidade no sentido usual da palavra. Era atenção pura, sem véu. O tipo de atenção que as crianças pequenas têm antes de aprenderem as convenções sociais, que dizem que olhar diretamente para alguém por muito tempo é invasão. Tudo bem? Perguntei, voz controlada. Levou um segundo. Você tem família boa, disse ele. Não era pergunta, era observação, dita com um tom que não consigo traduzir em palavras escritas. Não era inveja, não era ameaça. Era quase saudade, mas não a saudade do que nunca se teve. Era a saudade do que se teve e não se tem mais, como alguém que vê uma fotografia de época e diz com aquela voz específica: "Olha como eu era feliz aqui." "Tenho", concordei. "Guarda isso", ele disse, e voltou a olhar para a frente como se tivesse dito o que precisava dizer e não houvesse mais nada a acrescentar. O silêncio que veio depois foi o mais pesado da viagem toda. Dirigir dentro daquele silêncio era como dirigir dentro de algo denso, algo que tinha textura, que você sentia nos ombros e no peito. Uma vez, uns 20 minutos depois, ouvi algo que pode ter sido o vento entrando pela fresta do vidro, ou pode ter sido ele falando muito baixo para si mesmo. Não conseguia entender as palavras, se foram palavras. Era uma fala murmurada, quase uma respiração com som, e durou uns 10 segundos e parou. Não perguntei o que era. Faltavam uns 150 quilômetros para Belém. Devia ser umas 8:30 da noite. A estrada estava completamente vazia. Minutos sem nenhum carro na contramão, sem nenhuma luz além dos próprios faróis. A mata dos dois lados era escuridão sólida. O corredor que os faróis abriam parecia pequeno demais para a escuridão que existia fora dele. Estava no ritmo certo, concentrado na pista, quando percebi que o retrovisor lateral direito, o espelho que fica montado na porta do lado do passageiro, do lado de fora da cabine, estava mostrando o interior. Retrovisor lateral direito deve mostrar o lado direito do caminhão. A lateral, parte da carga, a faixa de asfalto que vai ficando para trás. É para isso que serve. É assim que eu o tinha regulado desde que recebi aquele caminhão em 2015. Mas naquele trecho, naquela noite, ele mostrava o interior da cabine. O banco do passageiro visto de lado. E o banco estava vazio no reflexo. Não era questão de ângulo dessa vez. Era direto. Existem coisas que você vê e que o cérebro imediatamente começa a tentar reinterpretar como outra coisa, porque a coisa que você viu não cabe em nenhuma categoria de realidade que o cérebro conhece. Você vê e o cérebro diz: não pode ser isso. Deve ser o ângulo, deve ser a luz, deve ser o cansaço. Deve ser reflexo duplo de algum jeito que não entendo, mas que tem explicação. Fiquei uns 3 minutos nesse processo. Olhava para o retrovisor lateral, banco vazio no reflexo. Olhava para o lado, ele ali, presente, respirando, com as mãos sobre os joelhos. Olhava de volta para o retrovisor, banco vazio. Olhava de lado, ele ali. Em algum ponto durante esses 3 minutos, parei de tentar reinterpretar. Não porque aceitei o que estava vendo. Aceitar não é a palavra certa para o que acontece quando você se depara com alguma coisa que não deveria existir. A palavra certa é mais próxima de render. Você para de lutar contra a percepção,
porque a energia que a luta está consumindo é a energia que você vai precisar para continuar na estrada, continuar acordado, continuar com o caminhão entre as faixas de uma rodovia federal no meio do nada. Continuei dirigindo. Mas parte de mim, a parte que os anos de estrada desenvolvem, aquela parte que fica acordada mesmo quando o resto quer dormir, que nota o som diferente no motor, que percebe o pneu que está perdendo pressão antes do aviso no painel. Essa parte estava em estado de alerta total, registrando tudo, gravando cada detalhe com uma precisão que eu só percebo agora quando tento reconstituir a sequência dos eventos e descubro que me lembro de tudo com clareza que não tenho em memórias normais. Lembro do cheiro da cabine naquele momento. Lembro que ele cheirava diferente, não de forma desagradável, mas diferente. Uma combinação de terra vermelha do Pará e alguma coisa mais antiga, mais parada. O tipo de cheiro que existe em casas fechadas há muito tempo ou em gavetas que ninguém abre. Lembro do barulho do motor, que parecia mais abafado do que o normal, como se o som estivesse sendo absorvido por algo dentro da cabine antes de chegar ao meu ouvido. Lembro do banco do passageiro, vazio no espelho, cheio ao lado. Essas três coisas estão gravadas numa precisão que não é normal em memória de 4 anos atrás. O espelho mostrava claramente, com toda a nitidez do vidro recém-limpo que eu tinha limpado no posto em Dom Eliseu, o banco do passageiro, o encosto, o assento, o cinto enrolado no porta-cinto. Vazio. Nenhuma presença, nenhuma sombra, nenhum volume. E o homem estava sentado naquele banco. Eu conseguia vê-lo na visão periférica. A forma dele, a cabeça, os ombros, as mãos sobre os joelhos. Conseguia sentir o peso dele no veículo, aquela diferença sutil que existe na sonoridade da cabine quando há uma segunda pessoa dentro. Ele estava ali, mas no espelho, nada. A respiração mudou. Fui consciente dela. Estava acelerada, rasa, o tipo que te faz tonto se continua por muito tempo. Tentei controlar. Consegui parcialmente. Qual é o seu nome? Perguntei. A voz saiu diferente do que eu queria. Um meio tom a mais, um quê de urgência que eu não queria que estivesse lá. Silêncio de 3, 4 segundos. Comprido demais para uma pergunta simples. Augusto, disse ele. Augusto o quê? Só Augusto. Você é de onde? Pausa. Sou da estrada, sou daqui. Não estava tentando ser enigmático. Falava como quem descreve um fato simples e verdadeiro que simplesmente é assim. E então um caminhão veio na contramão, farol alto, aquele clarão que dura 1 segundo antes do motorista perceber e piscar para baixo. Naquele segundo de clarão, vi o rosto do Augusto com precisão que o resto da viagem não tinha me dado. Os olhos estavam molhados, não estava chorando, sem lágrimas, sem tremor na boca, sem nenhum dos sinais externos do choro. Mas os olhos estavam úmidos, como os olhos de alguém que está segurando alguma coisa pesada há muito tempo, que chegou num ponto de cansaço com o peso e está na beira, mas ainda não cruzou. Você vai chegar, ele disse. Você sempre vai chegar. Não era para mim. Entendi isso mais tarde, mas naquele momento, sem entender ainda, já senti de alguma forma que não era. Passei os 40 minutos seguintes sem olhar para o retrovisor lateral. Olhava para a frente, verificava o central de quando em quando, evitava o lateral. Quando faltavam uns 50 quilômetros para Belém, parei no acostamento, alegando verificar pneu. Era mentira, mas precisava de um pretexto para sair da cabine por uns minutos, respirar ar que não estivesse dentro daquela cabine, me organizar de alguma forma que eu ainda não sabia como fazer. Desci. Andei até o pneu traseiro direito, me agachei. Fingi examinar a borracha por uns 2 minutos. Fiquei com a mão na borracha quente do pneu e o rosto voltado para as estrelas do Pará, que são muitas e estão muito perto quando não há luz de cidade nenhuma. Respirei fundo várias vezes. Voltei para a cabine. O banco do passageiro estava vazio.
A mochila tinha sumido junto. Olhei para os dois lados da estrada. Escuridão completa, mata fechada. O asfalto se estendendo reto para os dois lados, além do alcance dos faróis. Sem figura, sem sombra, sem movimento. O ar estava parado. Não havia nenhum caminho para onde uma pessoa pudesse ter ido nos 2 minutos em que eu estava fora. Caminhão parado, motor ligado, em plena rodovia no meio do nada. Fiquei parado na soleira da porta aberta por um tempo que não sei dizer quanto foi. Depois, subi. Fechei a porta. Coloquei o caminhão em movimento. Não parei mais até chegar em Belém. Cheguei em Belém às 11 e pouco. Paguei a pousada próxima ao porto que eu conhecia de viagens anteriores. Simples, limpa, suficiente. Tomei banho longo com água fria. Me deitei. Não dormi. Fiquei de costas, olhando para o teto, com o barulho do porto entrando pela janela mesmo fechada, motor de embarcação, voz de carregador, o cheiro de Rio Grande que essa cidade tem em tudo. Fiquei assim por 1 hora, tentando organizar os pedaços de forma que fizessem sentido. Homem parado na beira da estrada. Roupa errada para o lugar. Sobe, não fala, olha para frente. Não olha pela janela. Não aparece nos retrovisores. Diz que é da estrada. Diz que vai ver a filha. Desaparece da cabine em movimento a 50 por hora, sem possibilidade física de saída. E antes de tudo isso, a respiração no rádio. 1 hora antes de eu sequer tê-lo avistado na beira da estrada. Esse era o detalhe que destruía todas as hipóteses racionais que eu tentava construir. Cansaço extremo com alucinação, mas a respiração tinha sido antes. Associação auditiva e pareidolia, mas ele estava lá fisicamente, tinha voz, tinha peso na cabine, tinha presença real, pessoa real que saiu do caminhão de forma que eu não percebi, mas não havia como sair de um caminhão em movimento a 50 por hora numa estrada reta sem que o motorista percebesse. Não encontrava brecha. Às 2 da madrugada, peguei o celular. Antes de começar a procurar, fiquei mais uns 5 minutos deitado, tentando me lembrar de mais um detalhe que pudesse ter passado na viagem. Havia algum detalhe que eu não tinha prestado atenção. Alguma coisa que ele tinha dito que eu tinha arquivado como sem importância, mas que de repente fazia sentido de outra forma. A primeira frase que voltou foi aquela: tem coisa que permanece mesmo quando não deveria mais, mesmo quando não tem razão de estar. Permanece porque tem um lugar que não chegou. Na hora, eu tinha ouvido isso como filosofia. Agora, deitado naquele quarto de pousada em Belém, ouvia como autobiografia. A segunda frase: sou da estrada. Sou daqui. Não de uma cidade. Da estrada. Daquela estrada específica, naquele trecho específico, como se o trecho onde ele havia morrido tivesse se tornado de alguma forma o único lugar onde ele ainda existia. A terceira, filha, com aquele peso todo. Fiquei pensando em como seria. Você sai de casa numa manhã para fazer surpresa para a filha que morou na mesma cidade a vida toda e que agora está longe, na capital, que você talvez nunca tenha visitado porque nunca saiu da sua cidade, porque a lavoura não deixa, porque a viagem custa dinheiro, porque sempre tem uma razão para adiar. E você decide, não mais. Essa semana eu vou fazer surpresa, apareço na porta dela, me vê na porta. Você imagina o rosto dela quando abre a porta. Você sai cedo da manhã para pegar carona na estrada que sobe para Belém. E o coração para. 2 anos depois, alguém para o caminhão. Comecei a procurar sem saber exatamente o que estava procurando. Nome PA 150, Goianésia. Acidente. Nada que encaixasse. Fui refinando. Augusto, Pará, falecimento, 2016, 2017. Fui mudando combinações, tentando partes diferentes do que sabia. Na 4ª ou 5ª página de resultados de uma das buscas, apareceu uma nota pequena em jornal local de Goianésia.
digitalizada e indexada. O tipo de coisa que só existe no índice de busca porque alguém, em algum momento, teve o trabalho de digitalizar edições antigas de jornal de cidade pequena. Homem identificado como Augusto Ferreira da Silva, 43 anos, natural de Goianésia do Pará. Encontrado sem vida na beira da PA 150. Outubro de 2016. Causa da morte: parada cardíaca. Havia saído de casa 2 dias antes sem deixar recado para a família. Encontrado por motorista de passagem que acionou o SAMU, que chegou já sem condições de reanimação. Tinha uma fotografia, pequena, preto e branco, qualidade ruim de digitalização de jornal de interior, mas clara o suficiente. Era ele, mesma camisa social, mesmo cabelo curto e bem aparado, mesmo rosto moreno com aquela solidez de quem trabalha pesado. Os olhos, mesmo na foto em preto e branco, mesmo na qualidade ruim do arquivo, tinham aquela qualidade que eu tinha visto quando o farol iluminou o rosto dele. Algo contido, algo pesado, algo que estava segurando. Deixei o celular cair na cama ao lado de mim. Fiquei deitado, sem me mover por um tempo que não sei dizer quanto foi. O coração batia devagar e fundo, aquele batimento de quando alguma coisa pesada desce e se instala dentro do peito e muda o centro de gravidade do seu corpo inteiro. Augusto Ferreira da Silva, 43 anos, outubro de 2016, beira da PA 150, a menos de 200 metros do trecho onde eu tinha parado para pegar carona. 2 anos antes da minha viagem. Tinha viajado comigo por quase 6 horas. Tinha dito que era da estrada. Tinha dito: você tem família boa, guarda isso. Tinha dito: você vai chegar com aquele tom de presente. E tinha desaparecido a 50 quilômetros do destino. Entreguei a carga na quinta de manhã sem nenhum problema. Assinei os papéis, ajudei no descarregamento, tomei café com os funcionários do depósito, fiz os acertos burocráticos. Comportamento completamente normal. Meu corpo estava fazendo as coisas certas no piloto automático, enquanto a minha cabeça estava ainda às 2 da manhã daquele quarto de pousada, olhando para a foto de jornal. Ninguém notou nada fora do lugar. Ou notaram e entenderam que era assunto particular. Passei o resto da quinta e a tarde da sexta, antes da viagem de volta, andando por Belém, sem destino específico. Almocei no Ver-o-Peso, comi peixe, tomei suco de açaí puro, sem açúcar. Sentei em frente ao rio por um tempo e fiquei olhando para a água, que é marrom e enorme e se move de uma forma que dá para entender por que as pessoas dessa cidade a chamam de Rio-Mar. Tentei pesquisar a filha. Não tinha muito para trabalhar. O nome dele, a cidade de origem, o ano da morte. Tentei combinações diferentes. Não encontrei nada concreto. O nome era comum demais e a cidade pequena demais para ter muito registro digital público. Desisti de procurar pela filha. Não era meu lugar encontrá-la de qualquer forma. O que eu ia dizer se encontrasse? Desculpe, seu pai me deu carona 2 anos depois de morrer? Desculpe, seu pai, que nunca chegou aonde estava indo, apareceu numa cabine de caminhão a 600 quilômetros de distância e passou 6 horas em silêncio indo na direção de você antes de sumir 50 quilômetros antes do destino? Não, algumas coisas não se conta para quem está esperando de um lado. Mas sentado na orla do rio Guamá, naquela tarde em Belém, com o barulho do porto ao fundo e a água marrom e grande se movendo lá na frente, fiquei pensando na filha. Ela estava em algum lugar dessa cidade, talvez trabalhando naquele momento, talvez num apartamento alugado em algum bairro que eu não conheço, fazendo a vida que construiu quando saiu da cidade do pai. E nunca ficou sabendo que ele tentou chegar até ela. Que saiu de casa numa manhã para fazer surpresa e morreu antes de conseguir. Que 2 anos depois ainda estava tentando, ou talvez soubesse de alguma forma. Talvez houvesse um dia, ou mais de um, em que ela acordou sentindo alguma coisa que não sabia nomear. Uma presença que não estava lá, mas que o ar carregava.
Uma sensação de que não estava completamente sozinha naquele apartamento de uma cidade longe de onde cresceu. Talvez seja assim que funciona. Talvez você não precise de 50 quilômetros para chegar a algum lugar. Talvez você já esteja lá de alguma forma, e a distância que falta seja outra. Não sei, mas penso nisso. Na viagem de volta, quando o caminhão passou pela altura do trecho de Goianésia, onde eu tinha parado, diminuí a velocidade sem que fosse uma decisão consciente. O pé no acelerador ficou mais leve, o caminhão perdeu velocidade e eu olhei para o acostamento. Estava vazio. Claro, segui. Parei em Goianésia para abastecer na manhã seguinte. Era um posto grande na saída da cidade. Fui até o frentista mais velho que estava por lá, um homem de uns 50 anos, com cara de quem conhece tudo e todos naquela cidade de longa data. Você conhece alguém chamado Augusto Ferreira da Silva? Perguntei, tentando manter a voz casual. O frentista parou, algo passou no rosto dele, reconhecimento, e junto com o reconhecimento uma espécie de peso. Conheço o nome, disse, mas o Augusto morreu. 2 anos atrás, talvez um pouco mais. Por que você pergunta? Inventei uma desculpa, investigação de rota, alguém que me indicou a cidade. Ele não pareceu totalmente convencido, mas não insistiu. Era irmão de um amigo meu, disse o frentista. Gente simples, trabalhava na lavoura, morreu repentino, parada do coração, sozinho na beira da estrada. Nunca souberam direito o que ele estava fazendo lá naquela hora do dia. Tinha família? Uma pausa. Tinha uma filha em Belém. Tinha mudado uns 2 anos antes. O frentista olhou para algum ponto no meio-fio. O Augusto estava indo ver ela quando aconteceu. Pelo menos era o que a mãe dele disse depois. Ele tinha saído de manhã, falou que ia fazer uma surpresa para a menina, nunca chegou. Fiquei parado com a mão apoiada no caminhão, o sol do interior do Pará queimando as costas. Estava indo ver a filha fazer surpresa e morreu na beira da estrada antes de chegar. 2 anos depois, tinha pedido carona para o mesmo lugar. Eu tinha levado ele por quase 6 horas. 50 quilômetros antes de chegar, ele tinha sumido da cabine sem explicação física possível. Não sei se chegou. Não tenho como saber. Mas às vezes, quando estou honesto comigo mesmo no silêncio da madrugada, penso que talvez aqueles 50 quilômetros não fossem quilômetros físicos de estrada, que talvez ele já tivesse chegado antes de sumir. Que a presença dele naquela cabine, por aquelas 6 horas, indo na direção de Belém, indo na direção da filha, já era a chegada de alguma forma que eu não sei explicar, mas que não precisa de explicação para ter sido real. Antes de eu bater, tem aquele sexto sentido para o barulho do meu caminhão virando a rua. Sempre teve. Me abraçou. Os meninos estavam lá. Farofa fez o ritual das 3 voltas e se jogou no meu pé. Você tá bem? A Celinha perguntou, me segurando pelos ombros e me olhando no rosto com aquele olhar que 18 anos de casamento ensinam a ter. Estou bem, disse. Só cansado. Não contei naquela noite. Não contei por meses. Não contei por quase 4 anos. Carrego isso em silêncio desde então, voltando a cada detalhe de vez em quando, tentando encontrar a brecha, a explicação que transforma tudo em algo ordinário e explicável. Cansaço extremo com alucinação auditiva e visual combinadas? Mas a respiração no rádio foi antes, muito antes. Pessoa real que aproveitou uma parada minha para sair sem que eu percebesse? Mas a única parada que fiz depois de Dom Eliseu foi aquela que eu inventei dos pneus. Durou 2 minutos, caminhão na beira de uma estrada reta, e ele não estaria mais lá quando eu voltei. Não encontro a brecha. O que encontro quando fico pensando com honestidade é isso. Um homem que morreu a 200 metros do lugar onde costumava pedir carona, carregando dentro do peito o peso de não ter chegado ao lugar para onde estava indo, a filha que morava em Belém e que ele ia surpreender.
e que 2 anos depois, numa manhã de julho, encontrou um caminhão que parou e fez por 6 horas o trecho que a morte tinha interrompido, e que desapareceu a 50 quilômetros do destino. O retrovisor lateral direito foi trocado na revisão de outubro de 2018. O novo está regulado do jeito que sempre deveria estar. Nunca mais vi o banco do passageiro naquele espelho. Fiz a rota Uberlândia-Belém 2 vezes depois de julho de 2018. Na primeira, fui com o Edivan recuperado da apendicite. Na segunda, fui sozinho de novo. Nas 2 vezes, quando passei pela altura do acostamento de Goianésia, o pé no acelerador ficou mais leve. Não parei, mas diminuí e olhei. Na segunda viagem solo, havia um homem parado na beira da estrada, camisa social. Coração bateu diferente, desacelerei mais. Era um agricultor mais velho, chapéu de palha, carregando sacola de supermercado. Acenou. Parei. Ele subiu, agradeceu com entusiasmo, conversou pelos 40 quilômetros seguintes sobre soja, sobre o preço do combustível, sobre um genro que estava dando trabalho. Desceu agradecendo de novo e entrou num caminho de terra. Dirigi o restante do trecho sozinho e percebi que estava sorrindo, sem saber exatamente por quê. Talvez porque dessa vez eu soubesse que o banco vazio de verdade é só um banco, e que quando não está vazio de verdade, é por razão que a gente não vai entender completamente, mas que não precisa de entendimento para ser real. Tenho pensado muito na frase que o Augusto disse. Você vai chegar. Você sempre vai chegar. Era para ele mesmo, acho. Era a promessa que ele tinha feito para si próprio quando saiu de casa naquele outubro de 2016, para fazer a surpresa da filha. A promessa que a parada do coração interrompeu antes do fim. A promessa que ele ainda estava carregando quando subiu na minha cabine 2 anos depois. Não sei se ele chegou. Do lado de onde estou, não há como saber. Mas tem noites em viagens longas e noturnas, com a estrada vazia e o motor trabalhando no ritmo constante, que sinto no banco do lado uma presença que não deveria estar ali. Não com medo, já passou o medo, se é que foi medo o que senti. Com algo que é mais parecido com respeito, com reconhecimento. Nessas horas, sem saber bem para quem, digo em voz baixa, você vai chegar, você sempre vai chegar, para o Augusto, onde quer que ele esteja. Para a filha, que talvez sinta às vezes uma presença que não sabe nomear. Para mim mesmo, nas muitas estradas que ainda tenho pela frente. Para qualquer um que esteja carregando dentro do peito um lugar para o qual ainda não chegou. A estrada é comprida, mas ela termina em algum lugar. Para todos nós, de um jeito ou de outro, a estrada termina em algum lugar. Tem uma coisa pequena que eu faço desde então. Toda vez que pego carona para alguém, e continuo pegando apesar de tudo, apesar do que aconteceu naquele julho, antes de arrancar de novo, eu dou uma olhada rápida para o banco do passageiro. Não para verificar se está vazio, para verificar se está ocupado de um jeito que eu possa ver. Não sei o que eu faria se não estivesse. Acho que sei, na verdade. Acho que faria o que fiz naquela 4ª-feira de julho. Continuaria dirigindo, porque no fim das contas, isso é o que a gente faz. A estrada está ali, o motor está ligado, o destino está no horizonte, e você vai em direção a ele, seja com quem for que esteja sentado ao seu lado, seja você capaz de explicar a presença ou não. 23 anos na estrada me ensinaram isso, que a maior parte da vida acontece entre o ponto de partida e o ponto de chegada, naquele espaço do meio que as pessoas chamam de viagem, e que nesse espaço do meio, coisas acontecem que nenhuma das 2 pontas consegue conter ou explicar. Coisas que existem só em trânsito. Coisas que o movimento cria e que a chegada dissolve. Talvez o Augusto fosse uma dessas coisas. Uma coisa que existia só em trânsito, que não podia mais existir parado, que precisava de movimento para continuar sendo de alguma forma, e que encontrou um caminhão indo na direção certa e aproveitou a carona.
Ou talvez eu seja o único que o viu e que não esqueceu. E talvez seja isso que ele precisava. Não chegar, mas ser lembrado indo. Ser lembrado tentando. Não sei. O que sei é que o BR-7841 ainda está rodando. Depois da revisão de outubro de 2018, ele voltou à frota da Transcontinental. Eventualmente saí da empresa. Mudei para uma transportadora menor, rotas mais curtas, mais tempo em casa. Os filhos estavam crescendo e eu não queria perder mais do que já tinha perdido estando na estrada. Mas nos meses em que ainda estava na Transcontinental, depois do julho de 2018, eu sabia quando o BR-7841 estava no pátio. Passava do lado dele às vezes, quando buscava o meu para sair, e ficava um segundo ali, não fazendo nada, só olhando para aquela cabine. O banco do passageiro, visto do lado de fora, parecia completamente normal. É claro que parecia. Bancos de caminhão são bancos de caminhão. Mas eu sabia o que aquele banco tinha carregado numa quarta-feira de julho. Saí da Transcontinental em fevereiro de 2019. Na última semana, na última viagem que fiz com o BR-7841, uma rota diferente, não o Pará, era para o Nordeste. Parei o caminhão no pátio no final. Desci e fui andando até a porta do passageiro. Abri. O banco estava vazio. Óbvio. Fiquei olhando para ele uns 10 segundos. Depois fechei a porta com o mesmo cuidado que ele tinha fechado naquela manhã. Não forte demais, não fraca demais. Boa viagem, disse baixo, para nenhum destinatário específico. E fui embora. Não sei se foi suficiente. Não sei se era meu lugar dizer, mas pareceu a coisa certa a fazer. Eventualmente pegaram ele de volta para a frota após a revisão. Trocaram o retrovisor, trocaram alguns pneus, fizeram a manutenção regular. Está lá, fazendo rotas para outros motoristas, carregando outras cargas, outros passageiros, talvez. Às vezes me pergunto se o próximo motorista que fizer aquele trecho da PA 150 vai ouvir alguma coisa no rádio que não deveria estar lá. Se vai sentir uma presença no banco do passageiro antes de ver alguém parado no acostamento. Se vai parar. Espero que pare. Espero que o próximo motorista pare. E se parar, e se um homem de camisa social subir com uma mochila pequena e disser Belém com aquela voz calma que não carrega urgência nenhuma, espero que o motorista vá até o fim, que não pare antes, que chegue em Belém com o passageiro ainda lá, 50 quilômetros. Era tão pouco. Mas talvez seja muito. Do outro lado de onde estamos. Talvez 50 quilômetros seja uma distância que você não atravessa em linha reta. Talvez seja uma distância que você atravessa de outras formas, por outros caminhos, em outros momentos, e a carona de caminhão seja só o começo de um percurso que continua de maneiras que a gente não sabe ver. Guardo isso. Foi o que ele pediu. Guarda isso. E guardo.